boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, aqueles irmãos que encontram-se conosco aqui presentes, e aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, e os que vão nos acompanhar posteriormente. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de Jesus, na casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do nosso boletim informativo, O Consolador 2. Uma mensagem do livro Calma, de Francisco Cândido Chamentos. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra no pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para isso, é imperioso que a compreensão te presida os impulsos. E a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos seus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te ao desânimo e ao desespero. Então, com essa bela mensagem de incentivo a amar o próximo e a entender o próximo, eu convido os nossos irmãos a direcionar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, infinita sabedoria, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores e aqueles que comandam e protegem esse encontro. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos novamente aqui, reunidos, fisicamente e online, para estudarmos a mensagem do Cristo, a palavra do Cristo, e o Evangelho à luz da doutrina espírita. E vamos pedir ao querido irmão Ney, para que ele possa expor tudo aquilo que planejou. E tudo aquilo que ele planejou, com certeza, é importante para cada um de nós, tanto encarnados quanto desencarnados, para ouvirmos essa noite. E vamos pedir também que todos aqueles que necessitam da luz do Cristo, que estão sofrendo física e emocionalmente, recebam o amparo necessário nessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos. E que assim seja. Então, antes de passarmos a palavra para o nosso querido irmão Ney, eu gostaria de convidar os irmãos para acessar o nosso canal do YouTube, O Consolador Prometido, e dar o seu like lá, assistir os nossos vídeos assim que termina a palestra, já são colocados lá no outro dia. Acompanhe no nosso Face e divulgue para os seus amigos. Então, já vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Ney. Falando sobre essa existência desse que nós chamamos Allan Kardec num planeta da constelação de Órion, né, onde ele chamava Sencar. E essa informação está lá no livro de Camille Flammarion, Narrações do Infinito. Posteriormente, nós encontramos essa alma, esse espírito, no período do faraó Ramsés II, no Antigo Egito. Lá, ele era o sacerdote Amenófis. Citado no livro Faraó Merneptah,
de J.W. Rochester. Também ele é encontrado entre os anos 58 e 44 a.C., ele é encontrado na Gália, contemporâneo de Júlio César. É ali que ele se chamava Allan Kardec, um sacerdote druida. Como chega essa informação para nós? Durante as reuniões que se realizavam de forma preliminar, lá no ano de 1856, quando Kardec estava indo ainda meio a título de curiosidade assistir às mesas que giravam e respondiam perguntas, em uma certa noite, um espírito chamado Zéfiro, e a gente vai encontrar esse espírito como chamado Zéfiro, Zé ou Zefir, nas obras a gente pode encontrar. Ele deu uma comunicação toda pessoal por meio de um médium, em que dizia que, entre outras coisas, havia conhecido o professor Hipólite, que estava ali presente, numa existência precedente ao tempo dos druidas, quando viviam juntos na Gália, e que ele se chamava Allan Kardec. E quando esse espírito vê a presença de Allan Kardec na reunião, ele reconhece, ele vê a presença do professor Rivaio, que posteriormente assumiria o pseudônimo de Allan Kardec, ele reconhece aquele espírito como o espírito que havia sido contemporâneo dele lá na Gália. E olha a forma que ele sauda o professor Rivaio. Salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Minha bênção apostólica. O Zefir respondeu ter feito essa saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivaio havia sido, no tempo de Júlio César, um chefe druídico. Mais tarde, né, É interessante aqui, eu trouxe também, qual era o que falava a filosofia dos druidas. Ela tem bastante semelhança com a filosofia espírita. Os druidas acreditavam num Deus único, não admitiam templos. Seus cerimoniais eram realizados ao ar livre. Acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas, acreditavam nas esferas espirituais e na proteção dos espíritos superiores. Isso é filosofia druídica, mas parece os ensinamentos da doutrina espírita, os fundamentos da doutrina espírita. Depois, mais tarde, no ano de 30 a 37, esse espírito é encontrado novamente reencarnado. Dessa vez ele se chama Quirinius Cornélius, o centurião que cuidou de Jesus na prisão. Centurião romano que foi designado para vigiar Jesus. Mas esse centurião, naquele momento que ele é designado para vigiar Jesus na prisão, ele já era cristão. Porque ele foi a uma pregação de Jesus de uma forma a espionar aquele homem que reunia multidões e que poderia trazer perigo para o poder romano. Ele recebeu essa orientação. E ele foi assistir uma pregação de Jesus e relatou para os seus superiores que aquele homem não oferecia perigo algum, porque ele só ensinava o amor, o perdão, a paz. Só que neste momento ele começa no centurião, de forma silenciosa e muito íntima, a sua conversão ao cristianismo. E tanto ele estava convertido, que olha o diálogo dele com Jesus à noite na prisão. Mestre, não posso conformar-me, sendo tu tão bom e puro, pereças assim de morte infamante. Deixa-me
salvar-te. Toma minha armadura, este manto e esta chave. Abre a portinhola que ali vês que dá um estreito corredor, ao fim do qual te encontrarás uma viela deserta. Dali irás à minha casa, onde moram pessoas dedicadas que te facilitarão a fuga da cidade. Deixa-me morrer em teu lugar. Porque a vida de um soldado obscuro nada vale, comparada com a tua, que é providencial e benéfica aos enfermos e desgraçados. Que proposta, né? A resposta do Cristo. Agradeço muito, aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitar. E olha o que Jesus diz a ele. Jesus faz uma profecia. Tu hás de morrer por mim. Estou a ver as chamas da fogueira que te espera, mas isso não será por agora. Jesus fez como se fosse estava profetizando. Pois bem, esse espírito renasce, né? Depois disso, é interessante a gente lembrar, o centurião abandona Jerusalém mais tarde e vai viver como eremita, numa gruta distante dali, usando o nome de Pai João, o cristão. Vive a fé cristã até o fim dos seus dias. Isso está no livro Herculanum, de Conde J.W. Rochester. Esse espírito renasce novamente na Terra. Na Boêmia, hoje República Tcheca, renasce em 1369 com o nome de John Hus. Sacerdote, olhem a lapidação. Sacerdote, filósofo, reformador religioso tcheco. Defendia principalmente o fim da elitização dos ensinamentos religiosos propostos pela Igreja. Atacava veemente a venda de indulgências. A grande luta de Lutero, mais tarde. A venda de indulgências. Atacava a política agressiva do Vaticano. Pois bem, ele é condenado e logo executado. Queimaram-no vivo. A profecia de Jesus lá atrás se cumprindo. No meio às labaredas, ouviram-no dizer: hoje queimam um pato, mas amanhã virá um cisne de luz que as chamas não alcançarão. E a Hus, que em tcheco quer dizer ganso ou pato. Ele já fazia uma profecia. Virá um cisne de luz que as chamas não alcançarão. Então vemos que em Amenófis o sacerdote é a iniciação. Em Allan Kardec o druida a sabedoria. Em Quirilius Cornélius o amor. Em Hus, o mártir, o testemunho. Então renasce 2 meses depois da coroação de Napoleão Bonaparte na França. Renasce em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que a humanidade passará a conhecer a partir de 1857 como Allan Kardec. Ele vem para trazer a doutrina espírita às almas, inaugurando um novo momento grandioso no cristianismo para todos nós, né? Nos nossos corações. Ele era filho de Jean-Baptiste Antoine Rivaio e de Gianni Louise Duhamel. Ele nasce em Lyon porque a mãe dele tinha uma gestação difícil. E por parte dos pais da mãe, eram uma família com boas condições financeiras. Então ela vai para Lyon e se instala numa estação de águas. Atribuía-se a essas águas virtudes curativas para várias doenças. E ela termina então a gestação ali. O pai dele estava em Paris quando ele nasce, e ele nasce nessa estação de água. Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasce então nessa cidade industrial de Lyon. Passado alguns meses,
a família volta para Bourg-en-Bresse, que é onde vivia a família da mãe. Nós vemos colocações que dizem que Allan Kardec chamam-no de mestre lyonês. O Allan Kardec, ou o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, nunca morou em Lyon. É equivocada essa afirmativa. A família dele, quem eram os familiares? É interessante a gente observar nas informações que eu vou passar aqui para nós, que não foi fácil para a mãe dele. Né? A gente precisa conhecer essa luta das famílias também, né? Estavam recém-casados os pais, e em 1793, um período extremamente agitado de revolução no departamento de Ain, que é onde ficava a cidade de Bourg-en-Bresse. O avô dele, por parte materna, era ligado à política, tendo sido, inclusive, uma espécie de governador desta região. O pai dele, de Allan Kardec, ou de Rivaio, foi preso em 21 de fevereiro de 1794 e libertado 2 meses depois. O avô materno de Allan Kardec foi feito prisioneiro em 27 de outubro de 1793, transferido para Lyon em fevereiro de 1794, condenado à morte como contra-revolucionário, foi guilhotinado em 16 de março de 1794. O começo da vida conjugal dos pais dele, né? A mãe dele tinha apenas 20 anos. E isso era o ano também do seu casamento, quando o pai foi preso e guilhotinado. Ele teve irmãos. Ele teve um irmão que nasceu em 27 de outubro de 1796, que se chamou Auguste Claude Joseph François. Era o irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho morreu com 6 anos de idade, no dia 27 de dezembro de 1802. Ele teve uma irmã também, Marie-Françoise Charlotte Héloïse, que nasceu em agosto de 1799. Mas morreu com 3 anos de idade, em 14 de outubro de 1801. Não era fácil para aquela mãe, né? Morte de 2 crianças pequenas com intervalo de 1 ano. Documentos chegados recentemente, de pesquisas que estão sendo feitas em documentos na França, trouxeram uma nova informação que ele teve uma outra irmã, chamada Isaure Rivaio, que nasceu em 1806, mas não foi encontrado, por enquanto, atestado de óbito dessa pessoa, mas a informação de que ela viveu uma vida também bem curta. O pai de Rivaio, de Allan Kardec, como militar, estava morando com a sua família, com a sua esposa, em Bourg-en-Bresse, onde Rivaio passou os primeiros anos da sua encarnação. E quando ele tinha perto de 3 anos, o pai é mandado para uma missão militar em Portugal, né? Assistiu à partida do seu pai rumo a uma campanha militar enviada por Napoleão Bonaparte à Península Ibérica. E aqui tem uma ligação com a história do Brasil. A fuga da família imperial de Portugal para o Brasil, Dom João VI, foi em função desta revolta, que os ingleses também viriam atacar Portugal e os franceses iam também. Então, a família imperial, Dom João VI, foge para o Brasil. Foi neste período aqui, que é uma ligação também com a história do Brasil. Dos 25 mil homens enviados para Portugal,
da tropa francesa, somente 10 mil chegaram em Lisboa, por conta dos obstáculos naturais e da fome. E Jean, o pai de Rivaio, Allan Kardec, não estava entre eles. Era a informação que se tinha. Uma nova informação chegada de documentos foram garimpados na França. Foram encontrados documentos que provam que ele não morreu ali, que ele retorna à França e morreu aos 75 anos de idade, no dia 26 de junho de 1834, numa região afastada aproximadamente 500 quilômetros de Paris. Mas esse retorno dele, do pai de Allan Kardec, Jean Rivaio, para a França, ele não quis, não se sabe os motivos, fazer contato com a sua família. Tanto que todo esse tempo ele foi dado como desaparecido. A França vivia uns tempos muito tumultuados. Napoleão foi vencido em 1814, a França passou a ser invadida por seus inimigos. A mãe dele, preocupada com o filho, e agora era o filho único dos 4 que ela havia gerado, ela não tinha marido, tinha perdido 3 filhos, tinha tido o pai guilhotinado e só tinha aquele menino. E ela, como tinha condições financeiras, ela foi para a Suíça para criar o filho em segurança. Pega seu filho e parte para a cidade de Yverdon, na Suíça. E foi assim, então, que o menino Rivaio passou a estudar no Instituto de Pestalozzi, onde ele ficou em torno de 1815, 1816 até 1820. Nesse período, a sua mãe morava em Yverdon, enquanto ele estava no Instituto Pestalozzi. Aos 18 anos, aproximadamente, ele retorna à França. E em 1823, aos 19 anos, ele redigiu seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética, inicia seus estudos sobre magnetismo animal. E é interessante também que ele falava 6 idiomas aos 21 anos de idade. Ele falava o francês, que era a língua do país que ele habitava, né? Ele falava o espanhol, o alemão, o italiano, o holandês e o inglês, aos 21 anos de idade. Em 1825, ele abre sua primeira escola. Aos 27 anos, casa-se com a senhorita Amélie Gabrielle Baudet, que era uma jovem culta, poetisa e pintora. Lecionava letras e belas artes. Rivaio, Allan Kardec, foi soldado, foi militar. Há documentos que provam que ele foi soldado em 1831 da Guarda Nacional de Paris. Foi cabo. O documento diz que Rivaio foi eleito a cabo caporal do 1º Batalhão da 11ª Legião em 24 de maio de 1831. Esses documentos, imagens, fotos desses documentos estão disponíveis na internet, num projeto Kardec, Portal Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. E quem alimenta nós, brasileiros, com esses documentos é um irmão da França, um francês, que viveu no Brasil, é o Charles Kemp. E Charles Kemp, esse irmão viveu em Pernambuco muitos anos, casou-se com uma brasileira, então ele participa de lives direto da França e fala um português bastante gostoso de se ouvir. E ele apresenta toda essa documentação. É só procurar no YouTube, vai achar, procurar no Google, vai achar também, Portal Kardec. E as informações que ele foi militar também estão nos documentos do seu contrato de casamento. Na França se fazia um contrato de casamento e posteriormente a certidão de casamento. Isso era feito em cartório. E nesses 2 documentos constam que o pai dele era desaparecido e que ele era um militar. Inclusive, estava 1 ano de licença.
Será que Kardec teve filhos com Amélie Baudet? Ele tinha ânsia de ter filhos. Há uma carta que eu tenho, se alguém quiser, cópia dessa carta. Em princípio, todos que estão nos vendo pela internet, aqui presente, todos esses documentos eu os tenho em arquivo PDF ou imagem, que eu estou citando, posso fornecer. E nessa carta, ele narra que ele viajou e em um determinado meio de condução e havia uma criança, né, brincando, correndo. E ele, muito romântico, ele escreve à esposa e na mensagem que ele escreve, tira-se a ideia que eles tinham muita vontade de ter um filho. Mas eles cuidaram de uma menina chamada Louise. Rivail e Amélie criaram e educaram uma menina chamada Louise, provavelmente adotiva. Ela desencarna também bem pequena. Há uma carta que o pai da mãe de Kardec escreve, o pai de Amélie Baudet, da esposa de Kardec, escreve para ela, lamentando a morte da criança. Essa carta foi encontrada na França. Bom, os problemas de saúde da pequena Louise pareciam estar piorando. Amélie retorna depois a Paris com a pequena Louise, e numa carta do pai de Amélie, o pai de Amélie morreu dia 6 de julho de 1847, com 79 anos, ele lamenta, né, a morte da meninazinha. Como era a aparência de Allan Kardec, né? Qual seria a altura, a fisionomia, o que ele passava? Garimpando, a gente encontra. Ele era um mestre, né, em literatura desde os 18 anos, mestre colegial de ciências e letras, renomado autor de livros didáticos, isso a gente já sabe. Mas dizem alguns que o conheceram e deixaram registrado que era uma cultura acima do normal, dos homens ilustres da sua idade e seu tempo. Todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental. Praticava, na palavra escrita ou falada, a precisão, a nitidez, a simplicidade dentro de um vernáculo perfeito, com boa capacidade de síntese. E a gente vê isso nas perguntas do Livro dos Espíritos. Né? A gente vê isso nas perguntas do Livro dos Espíritos. Estatura média, 1,69 m. Sobrancelha castanha, olhos castanhos, nariz reto, boca média, queijo redondo e rosto oval. Essas informações da sua fisionomia estão no seu documento de alistamento do Exército, que foi encontrado. Gostava de rir, e com seu belo riso branco, largo e comunicativo. Foi educado familiarmente dentro do catolicismo, como era comum na França de então. Porém, conheceu bem as ideias protestantes durante os estudos por ocasião da sua estada na Suíça, país predominantemente coberto pelo culto de igrejas reformistas. Tinha postura moderada em relação às questões de fé. Aqui, o Kardec está, pelo seu comportamento, ele já está nos ensinando, para que nós nos avaliemos se o Kardec foi um modelo para nós, como conduta de ser humano, como personalidade, como caráter. Postura moderada em relação às questões de fé. Longe dos extremismos entre católicos e protestantes tão comuns em seu tempo. E eram comuns em seu tempo. Né? Vejamos lá a noite de São Bartolomeu, onde os católicos matam os protestantes. O Livro dos Espíritos, ele gasta 2 anos de imensas pesquisas e consultas, entre os anos de 1855
E para nós nos posicionar, a primeira reunião é em maio de 1855, numa terça-feira, às 8 horas da noite, onde efetivamente ele começa a sua tarefa. Dedica 2 anos na compilação desses fundamentos e a apresentação da nova doutrina, né, que foi oficialmente entregue à humanidade no dia 18 de abril de 1857, através da obra Elementar, o Livro dos Espíritos. O Allan Kardec, né, foi lá naquela mensagem que eu já falei, que o Espírito Zéfiro, ou Zefir, a gente vai encontrar com essas 3 formas escritas, diz tê-lo conhecido numa existência precedente e que ele se chamava Allan Kardec. Aí vem, então, no dia 18 de abril de 1857, este Livro dos Espíritos. Esse aqui, ó, fininho assim. Com 501 perguntas. Este tem 501 perguntas. E, posteriormente, vem, em 16 de março de 1860, este Livro dos Espíritos que nós usamos hoje, que tem 1019 perguntas. E Kardec suprimiu a pergunta de número 1011. A edição fiel a Kardec não deveria ter a pergunta numerada 1011. Há alguns que numeram a 1011, então a última dá 1018. Mas foi uma vontade de Kardec, que ele teve a oportunidade de fazer essa correção enquanto ele editava a obra e novas publicações, e não o fez. Vontade dele. Ali vemos, então, né, essa nova ordem de ideias, os princípios básicos, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, e totalmente semelhantes à filosofia druídica, né? Depois vieram outras obras, ele não parava. Vieram em 1858, Instrução Prática das Manifestações Espíritas, que depois foi substituído pelo Livro dos Médiuns, em 1861, e teve o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 1860, onde ele diz que era uma edição revista e ampliada, essa edição de 1019 perguntas. Escreveu um livro chamado Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chamou de Imitação em abril de 1864 e, posteriormente, ele edita uma segunda edição em 1865, O Evangelho segundo o Espiritismo. Escreveu a Gênese em 1868, Caracteres da Revelação Espírita, 1868, Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca. Aqui chama a atenção, ele escreve esse livretinho, Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca, em março de 1869. Ele faleceu dia 31 de março de 1869. Ele não parava de trabalhar. E nós vamos ver por que ele não parava de trabalhar. Ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita fundado no mundo. O objetivo era estudar o espiritismo. Funda a Revista Espírita, né, em 1º de abril de 1858, para fundar a Revista Espírita. Ele encontrava dificuldades financeiras, procura um companheiro que havia proposto ajudá-lo, e o companheiro lhe nega, que havia mudado de ideias, e ele fica em dúvida e pede ajuda para a espiritualidade. O que ele deveria fazer? Então ele recebe o apoio financeiro da compreensiva Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa. Ajudou financeiramente na divulgação da doutrina espírita. E decidiu seguir em frente por conta e risco próprios. Bancou a impressão dos primeiros exemplares da revista. E a revista não tinha nenhum assinante. Jornal de Estudos Psicológicos. Olha, interessante o que ele diz na revista que ele escreve. Um ensinamento para nós, especialmente nesses tempos de hoje.
Nossa revista será uma tribuna livre em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Nesses tempos hoje onde se discute tanto, né? Qual a tua opção nisso, a tua opção naquilo, discrimina-se aquele outro. Numa palavra, escreveu Kardec, discutiremos, mas não disputaremos. Olha o ensinamento que Kardec nos dá. Discutir, mas não disputar qual o ponto de vista deve ser vencedor. E ele conclui, as inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos das pessoas sensatas. O amparo da espiritualidade nunca lhe faltou. No dia 12 de junho de 1856, o professor Rivaio, na casa do senhor Carlotti, conversa com o espírito da verdade por meio da médium Aline Carlotti. E ele disse: reclamo a tua assistência dos bons espíritos no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E o espírito da verdade respondeu a ele: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Será que falta-nos assistência da espiritualidade nos nossos projetos encarnatórios? Ou como eles dizem no Livro dos Espíritos e no Evangelho, o que falta ao homem é a boa vontade. Então, quando eles dizem que a má vontade nós temos de só. A nossa reencarnação é uma espécie de missão, o nosso projeto existencial. E os amigos nos acompanham, estão conectados conosco, né? E o Kardec agradece teus sábios conselhos, aceito tudo, sem distinção, sem ideia pré-concebida. Kardec tinha problemas de saúde e quando ele trabalhava na elaboração do Evangelho, ele estava supostamente talvez na Suíça, buscando um clima mais agradável para se restabelecer. E a esposa dele, em Paris, recebe a visita de uma amiga que era médium, clarividente. Notável, segundo a vista, a senhora Kardec sugere que a médium se transporte até onde ele se encontra a fim de vê-lo. E ela descreve a médium, lá em Paris, junto com a esposa. Kardec se encontra em um aposento muito iluminado no andar térreo. Descreve os jardins, as árvores e as flores que circundam o imóvel. Mas ela vai nos dizer o seguinte: está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. E mais adiante, a médium narra: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio Evangelho. E Kardec, depois, mais tarde, vai falar para a esposa que realmente ele estava lá preparando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz viagens divulgando a doutrina espírita. Ele faz uma viagem em 1862. Nós que às vezes colocamos objeção para ir no centro espírita, porque é um pouquinho longe, né? E Kardec fez uma viagem de 4.600 quilômetros de trem. Através da malha ferroviária francesa. Mas interessante dessa viagem, o ensinamento que ele nos dá, que haveria uma reunião, e nessa preparação da reunião para recebê-lo, correu uma lista de arrecadação entre os espíritas de Bordeaux para custear um banquete de recepção a ele. E ele escreveu uma resposta aos organizadores. Olha o ensinamento. Crede bem,
que me terei por mais honrado com uma franca e cordial acolhida na forma mais simples, do que uma recepção cerimoniosa que não convém nem ao meu caráter, nem aos meus hábitos, nem aos meus princípios. E ele coloca: vocês podem cotizar, pois em minha intenção, se quiserem, mas me permitam juntar meu óbolo, a minha contribuição também. Mas em lugar de comer o dinheiro, que a arrecadação sirva para alimentar aqueles a quem falte o necessário. Então teremos a festa do coração e não a do estômago. E ele encerra com essa frase: mais vale ser bendito pelos infelizes do que pelos cozinheiros. Isso está na Revista Espírita de 1862. Críticas, houve, né? Mas ele tinha a advertência da espiritualidade que havia lhe colocado: não te deixe desanimar pela crítica. Quem de nós não recebe crítica? Né? Até por ser espírita, a gente é muito criticado. Né? A gente é indiferente. Não, nós somos diferentes. Não indiferentes. Nós somos seres humanos também. Né? Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos que ainda estão completamente materializados. Olha o desabafo. Sempre honrei os meus negócios. Ele foi acusado, inclusive, de enriquecimento ilícito por um padre numa matéria de jornal. Uma grande fake news, um termo da hora. Também ele foi preso também? Não. Não? Mas esse padre não era colega dele? Não. Não? Não. Porque eu olhei o filme dele, né? Aí aparece ele com um bispo lá, ele dava aula no colégio, né? Nessa época na França, inclusive ele não teve dificuldade, teve facilidade. Para publicar o Livro dos Espíritos, o livro tinha que passar pelo ministro da Justiça e pela Igreja. E Kardec tinha muito receio quanto à colocação dos títulos das obras. Né? Ele tinha receio. Tanto que o Livro dos Espíritos não se chamaria o Livro dos Espíritos, era proposto um outro nome. E ele muda justamente, coloca o Livro dos Espíritos para que não houvesse, não fosse censurado a obra. Que a Igreja tinha bastante domínio, né? Mas ele coloca, olha, quando esse padre publica uma matéria num jornal em Paris, dizendo que o havia conhecido em Lyon e que lá em Lyon ele usava carruagem com 4, 6 cavalos. E aí que ele responde ao padre dizendo: eu nunca morei em Lyon. Então, onde nós lermos Mestre Lyonês, fiquemos com Allan Kardec. Né? Mas é um erro da sua biografia. Há biógrafos que colocam que ele morou em Lyon. E ele coloca se defendendo: jamais pedi qualquer coisa a alguém. Jamais ninguém jamais me deu algo para mim pessoalmente. Nenhuma coleta de 1 centavo qualquer veio a prover minhas necessidades. Numa palavra, não vivo às custas de ninguém. Porquanto das somas que me foram voluntariamente confiadas no interior do Espiritismo, nenhuma parcela foi desviada em meu proveito. Em todos os tempos, temos tido do que viver, muito modestamente. Ele chegou a ter vários empregos, e ao mesmo tempo que estava preparando as obras espíritas, os livros dos espíritos. Tem muito material para nós fazermos um seminário aqui. Vamos dar uma adiantada, porque o relógio lá atrás da parede, atrás de vocês, me aponta o dedo. Ele teve uma discussão, inclusive, ele tinha uma preocupação com os pobres. Ele tinha uma preocupação com a divulgação da doutrina espírita para todos, para todas as classes. Ele teve uma discussão com o editor do Livro dos Espíritos, em 1857.
porque ele achava que o valor proposto era muito caro, né? O valor proposto era 3, vamos achar aqui, 3 francos. Ele achava caro. Ele disse na discussão, não há o preço parece-me exagerado em face do pequeno número de páginas, que é esse aqui, ó. O original tinha 173 páginas. Esse meu tem em torno de 180. O desgaste físico. Em 31 de janeiro de 1865, ele adoeceu gravemente. Talvez uma febre reumatoide que lhe atacou o coração e os pulmões, mantendo-o na cama por quase 2 meses. Mas ele tinha uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinário. Era um trabalhador infaticável, de pé, em qualquer estação do ano, desde as 4h, 4h30. Respondia a tudo, polêmicas, tudo ele respondia. Ele recebe uma advertência da espiritualidade. No dia 9 de setembro de 1867, uma mensagem diz a ele. Ele perguntou se havia algum contratempo para ele cumprir, né, com a sua jornada. E os espíritos disseram, a tua saúde seria o principal contratempo, obstáculo. Por isso é que te aconselhamos incessantemente que não te descuides dela. Para nós encerrar, alguns acontecimentos da bondade desse homem. Ele criou, quando jovem, no início da sua carreira acadêmica, cursos gratuitos para que as pessoas não podiam pagar em Paris. Cursos onde ensinava química, física, anatomia comparada e astronomia. Olha que colocou uma carta de Alexandre Delany. Poucos poderão avaliar a vontade de seu coração, seu caráter, tão firme quanto justo, a benevolência de que usava em suas relações. A caridade efetiva inundava sua alma, sua prudência e sua extrema delicadez. Não muitas vezes fui testemunha de algumas das suas boas ações. E aqui ele vai narrar nessa carta algumas boas ações. Um indivíduo que passava por privações, um de seus compatriotas, um ancião a quem tudo faltava, que não tinha mesmo vestes próprias para proteger-se no inverno. Quando ele narra para Kardec a situação de penúria dessa criatura, ele assim coloca na carta. Vi então rolar dos olhos de Allan Kardec uma lágrima de compaixão. E confiando ao meu amigo algumas moedas de ouro, disse-lhe, levai, para que possais prover as necessidades mais presentes do nosso protegido. E já que ele é espírita, e as economias dele não lhe permitem instruir-se quanto ele desejaria, voltai amanhã. Entregar-vos-ei, juntamente com as minhas obras, todas aquelas que eu puder dispor em proveito dele. E o Allan Kardec cumpriu a promessa. O velho abençoa hoje o nome do benfeitor. Não satisfeito em lhe socorrer na miséria, lhe dava o pão da vida, a riqueza da inteligência e da moral. Também uma outra pessoa, reduzida à extrema miséria, expropriada violentamente de sua casa, lançada à rua, sem recursos com a mulher e com os filhos. Quando Kardec fica sabendo, no mesmo instante, sem pedir para conhecê-los, sem perguntar qual era a sua crença, eles não eram espíritas. Coloca aqui Delany. Ele me forneceu recursos para tirá-los da miséria, o que lhes evitou o suicídio, pois que eles haviam resolvido evadir-se do fardo da vida, se não conseguissem alguém que os assistisse.
sempre pronto quando se tratasse de prestar algum serviço, e tendo por princípio que o espiritismo e os espíritas tudo devem aos humildes e aos pequenos. Esse nosso irmão, então, desencarna, né, no dia 31 de março de 1869. Nossa mensagem final, resumindo, né, são essas as dominantes do espírito de Kardec. Sua vitória é a vitória do equilíbrio, do bom senso, é a vitória do anonimato. Né? Do anonimato. Porque ele era um pedagogo extremamente conhecido na França. E ele tinha o perigo que essa nova luz para a humanidade fosse aceita em virtude do condutor da luz. Né? Então, por isso que ele retira-se e se expõe, ele retira o professor Rivaio e expõe Allan Kardec. Então, é a vitória do anonimato, que não se anula, mas que luta e vence. Como figura humana, nem sequer aparece nos livros que relatam a saga humana. Para o historiador leigo, quem foi Kardec? Seu próprio nome civil, Hipólito Leon Denisard Rivaio, ele apagou para publicar seus livros com o nome antigo de um obscuro sacerdote druida. De modo que não é somente a obra realizada por Kardec que devemos estudar, mas também a sua atitude perante a obra. Porque tudo nesse espírito é uma lição de grandeza e em quem não desejava ser grande. Vou continuar. Alguém quer ter alguma pergunta para fazer? Eu achei que o pessoal ia fazer uma pergunta. Alguém da internet ia fazer também. Eu só olhei o filme, né? Eu olhei o filme na Netflix do Allan Kardec. Tem duas perguntas que se fazem quando se fala das vidas de Allan Kardec. Há escritos que dizem que ele foi Platão. Mas no Livro dos Espíritos, de 1860, em Prolegômenos, consta o nome de Platão como o indivíduo que ajudou na montagem do livro. E na resposta da pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, são 4 espíritos que dão a resposta, um desses espíritos se assinou como Platão. Então fica a critério de cada um, né, pensar. Ele foi Platão ou ele não foi Platão? Né? Chico Xavier seria a reencarnação de Allan Kardec? Seria outra pergunta interessante. Né? Tem uns indivíduos que afirmam, pois Kardec deu várias comunicações na primeira, o espírito Allan Kardec deu várias comunicações na primeira metade do século XX. 1924, há comunicações, e Chico Xavier nasceu, se não estou enganado, em 1910. Né? Em 1910 nasce Chico Xavier, algo assim. E há comunicações do espírito Allan Kardec posterior. E há um vídeo do marido, aquele foi marido de Meimei, o espírito que se assina Meimei, que conviveu junto com Chico Xavier, estudaram junto as obras espíritas, e esse irmão relata nesse vídeo, eu tenho o vídeo já há muitos anos guardado comigo no meu computador, que Chico teria confidenciado a ele que essa existência última foi a primeira existência dele como um homem na Terra, no sexo masculino. Né? O espírito não tem sexo, ele reencarna conforme a necessidade evolutiva. E o Chico havia confidenciado que seria a primeira existência dele. E há informações que Chico, na época de Kardec, era médium Ruth Celine Jafé.
que aparece no filme do Kardec, inclusive, se não me engano, é aquela que discute com o Kardec lá, querendo os seus cadernos. Ruth, Celine e Jafé seria, vai ficar a critério de cada um, né, que quiser buscar a sua verdade. A verdade muda de lado, depende da ótica de quem olha. Mas, como eu digo, esses documentos estão sendo garimpados na França e que vêm contribuir com acréscimos de verdade. Esses documentos não estão mudando nenhuma verdade, por enquanto. Eles estão contribuindo com acréscimos de verdade. Então, muito obrigado, seu Ney. Acho que agora está funcionando, deu uma travada aqui, mas agora está funcionando. Então, eu gostaria de agradecer a tua presença, né, os teus esclarecimentos, as tuas informações, o quanto é importante a gente conhecer a história do nosso codificador, né, que serve de inspiração e de incentivo para nós, né? Se o próprio codificador sofreu tanto, como nosso irmão Ney colocou, então, e seguiu na tarefa, então serve de incentivo a todos nós continuarmos a divulgação espírita, nos estudos, trabalhando, nos desenvolvendo, à luz do Espiritismo e à luz da palavra do Cristo, né? Então, eu gostaria de agradecer, então, ao nosso irmão Ney, pelo trabalho, pelo estudo, por tudo que ele nos trouxesse essa noite. E eu gostaria de usar as palavras da nossa querida irmã Grace, que está nos acompanhando ali no Facebook ao vivo, que ela disse: Ney Bastos Cosme, obrigado pelos seus esclarecimentos, adorei a palestra. Então, eu faço as palavras dela as nossas, né? E agradecer ao nosso irmão Ney. E agradecer a presença de todos aqui presentes e os nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook e que vão nos acompanhar mais tarde, por muito tempo, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, assistindo essa palestra e as outras que já fizemos. Então, para encerrarmos o trabalho de hoje, com o adiantado da hora, eu gostaria de convidar o nosso irmão Ney para fazer a oração final, de encerramento. Mas possamos fechar os nossos olhos e sentir a presença do Cristo. Não hoje. Se agora nós sentirmos a sua presença, mestre amado, é porque não havíamos sentido quando assumimos a responsabilidade pela nossa vida. E tu ali já estavas de braço aberto. Teus ministros, teus embaixadores, teus médicos, enfermeiros, espíritos construtores, tarefeiros de toda ordem, discípulos do bem, da luz, sempre estiveram conosco. Então, meus irmãos, recordando Allan Kardec, na prática espiritista, lembremos-nos de que no espiritismo praticado é necessário colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos, negar-se a si mesmo, tomar a cruz da elevação e seguir com o Senhor, reformar-se em Cristo antes de reclamar a reforma dos outros, exemplificar o bem antes de ensiná-lo, servir sem propósitos de recompensa, consolar antes de procurar consolações, amar sem exigências, usar os bens do Pai sem o desvario da posse, compreender antes de reclamar a compreensão alheia, agradecer antes de pedir, confiar sem angústias, cumprir todos os deveres da cooperação, sem as trevas da incompreensão e da queixa. Jesus é o caminho, verdade e vida. Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. O caminho da realização
não dispensa o trabalho. O templo da verdade não exclui a solidariedade legítima. A vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, é movimento libertador das consciências, mas só o Espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. Lembrando o grande missionário, não nos esqueçamos de que o Espiritismo prático pode ser o Espiritismo do eu, e que só o Espiritismo praticado é o Espiritismo de Deus. Que assim seja. Assim seja, e uma boa noite a todos.